Olá, bom dia! Quarta-feira, 14 de outubro, 23 graus, umidade relativa do ar em 78%. Você confere agora imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. O trânsito nesse momento ainda está tranquilo, viu, gente? Agora mais imagens da Rua 9, no setor oeste. Ali também a tranquilidade está pairando, viu? E a Avenida Rio Verde. Vamos agora aos destaques do dia. CCJ se reúne e aprecia mais de 20 projetos de lei. Em sessão híbrida, plenário realiza votação de vetos da Governadoria do Estado. E ainda o teletrabalho e as regulamentações em discussão no Congresso Nacional. O Jornal da Manhã está no ar, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos, o Jornal da Manhã está no ar, seja muito bem-vindo. Na primeira reunião da semana realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 20 projetos de autoria parlamentar foram apreciados. Entre eles, estão matérias que tratam de questões relacionadas à pandemia de Covid-19. A prorrogação da validade de licenças ambientais com vencimento entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano é uma das propostas aprovadas pelos parlamentares durante a CCJ desta terça. De autoria do deputado Thales Barreto, a proposta prevê que a prorrogação deve valer por 12 meses. Na justificativa, o deputado afirma que, com a pandemia, a emissão das licenças foi completamente paralisada e, segundo o parlamentar, a falta delas trava totalmente a parte produtiva do Estado. Na lista de matérias apreciadas pelos parlamentares também estão: projeto que dispõe sobre a criação de plano emergencial para combate e prevenção da Covid pelas concessionárias de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Projeto que dispõe sobre o acesso eletrônico por familiares ao prontuário médico do paciente internado por Covid na rede pública e privada de saúde. Projeto que dispõe sobre prazos para planos de assistência médica privada autorizarem exames e procedimentos médicos que exijam análise prévia. 6 vetos também foram colocados em votação pelo presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar. 3 deles foram mantidos e outros 3 rejeitados. E em sessão ordinária, os deputados aprovaram em primeiro turno o projeto que altera a lei do Fundo Rotativo de Esporte e Lazer. Ainda na sessão híbrida, foi aprovado em segunda votação um projeto de lei que solicita autorização para uso de créditos que serão destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social. Proposta encaminhada pelo Poder Executivo. Confira outros destaques na reportagem de Gabriela Gouveia. A aquisição de imóvel no município de Bela Vista para a construção de unidade do Corpo de Bombeiros e a abertura de créditos especiais para a Secretaria de Desenvolvimento Social são alguns dos projetos de autoria do governo que foram aprovados em definitivo durante a sessão desta terça. Também foram apreciadas propostas de autoria parlamentar, a exemplo de projeto do deputado Bruno Peixoto, que institui o Abril Laranja, dedicado a campanhas de adoção e prevenção da crueldade contra os animais. E a sessão teve ainda a votação de vetos do governo à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativa a 2021. Os vetos à LDO 2021 tiveram votação secreta. E, ao final, os deputados aprovaram a derrubada dos vetos ao projeto enviado pelo pelo chefe do Executivo. Confira. A votação dos vetos do governo à LDO foi dividida em 2 partes. É que 3 artigos foram agrupados e votados em separado dos demais pelo plenário. Os vetos relativos a parágrafos específicos desses artigos foram rejeitados, os demais mantidos. Esses vetos
são o que, ora, adentram a competência do Poder Executivo. Por isso, foram mantidos os vetos. Em relação aos recursos que garantem o bom funcionamento, sem extrapolar o orçamento, foram derrubados. Relator dos vetos na CCJ, o deputado Vinícius Cirqueira comentou o teor dos vetos rejeitados. São projetos que, por acaso, eles podem gerar custos para o executivo ou reduzir receitas, e já está garantido na LDO esse tipo de projeto para que não tenha nenhuma possível veto posterior. Por exemplo, qualquer projeto de deputado agora que possa gerar essas despesas por erária já está garantido na LDO para que ele possa cobrir essa despesa. E também a questão da mudança de destinação ou objeto das nossas emendas parlamentares. Por algum motivo, o deputado enviou alguma receita para algum município ou instituição, caso posterior essa emenda não possa ser executada, ele pode não perder essa receita e encaminhar esses recursos para outras entidades ou municípios, e mudando seu objeto ou destinação. Ao todo, 15 vetos constavam no documento que o governo encaminhou para o Legislativo em agosto. Com a votação em plenário nesta terça, 12 vetos foram mantidos. Esses 3 artigos que nós rejeitamos são artigos que, de hipótese nenhuma, poderíamos deixar de ter essas anuâncias devido ao deputado ter essa autonomia das suas emendas, e principalmente nos nossos projetos de lei. Então, eu acredito que sai um saldo positivo para ambas as partes, preservando o diálogo e principalmente a autonomia do Tribunal de Justiça e também da Assembleia Legislativa, que diz esses 3 artigos. Tramita na Alega o projeto de lei de autoria dos deputados Alisson Lima e deputada Mauri Ribeiro, que dispõe sobre a suspensão das parcelas de linha de crédito, firmada entre pequenos empreendedores e a Goiás Fomento. A proposta se deu devido às dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Os autores da proposta esperam aliviar a situação dos pequenos empreendedores com a suspensão das parcelas de linha de crédito firmado com a Goiás Fomento. Na prática, as parcelas seriam colocadas para o final do financiamento. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós tivemos aí uma reunião junto com o Goiás Fomento, com o presidente da casa e também com o Banco do Povo. E todos sinalizaram que sim, que há uma grande possibilidade que isso seja feito, visto que a Goiás Fomento, mesmo antes desse projeto, já está negociando o pagamento com essas pessoas, com esses empresários. O deputado Paulo Trabalho fala agora sobre a possível data do retorno das atividades da Frente Parlamentar em defesa do cooperativismo aqui do Poder Legislativo. A frente de autoria do parlamentar foi lançada no ano passado com o objetivo de fortalecer o setor. A frente ela ficou bastante prejudicada sim, com o avanço da pandemia, com os decretos, a questão dos eventos, das reuniões que não foram tão possíveis nesse período, mas a gente pretende resgatar com mais, vamos dizer assim, engajamento agora após as eleições municipais. Que nesse momento de eleições municipais, nós parlamentares, nós temos que nos dividir entre as sessões na Assembleia, aqui na Casa, e entre as nossas bases, o apoio que nós damos àqueles prefeitos que são alinhados, àqueles que nós acreditamos que serão os melhores para cada município. Então nós estamos nos dividindo agora nessa força-tarefa de cobrar o escanteio e correr para cabecear. Após esse período, nós teremos mais tranquilidade para retomar as frentes parlamentares que nós participamos. E a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a qual eu sou o presidente, é uma frente de extrema importância para o Estado de Goiás. O setor cooperativista é muito pujante e ele pode ajudar muito ainda nessa retomada do desenvolvimento do Estado através da formação, da união das pessoas em cooperativas. O maior desafio do cooperativismo é as pessoas entenderem os benefícios que ele traz. Muitas pessoas querem começar um empreendimento sozinhas e não buscam parcerias, não buscam saber como elas podem formar ou criar uma cooperativa. Tem ali os pré-requisitos, tem que ter uma união, tantas assinaturas no mínimo, né? Então acho que o maior desafio é levar esse conhecimento às pessoas, fazer elas entenderem o quanto isso é bom, o quanto estar junto é bom. Porque você pega um fio sozinho, ele é muito fácil de arrebentar. Quando você enrola ali mais 3, 4, 20, 30 fios, ele já se torna uma corrente muito forte. E essa corrente forte ela serve para segurar nos momentos de dificuldade, seja de baixos preços ou de ofertas de preços altos para a aquisição de insumos.
A cooperativa ela traz isso, a oportunidade do associado ele comprar o seu insumo mais barato, ele vender melhor o seu produto, ele estar mais preparado juridicamente, porque às vezes para uma pessoa sozinha ela ter um corpo jurídico é difícil, agora para um grupo de associados, para uma cooperativa é mais fácil, um jurídico que possa defender a todos, mostrar a cada um os direitos que ele tem perante a lei. Então a cooperativa tem inúmeras vantagens. A questão mesmo vou frisar aqui de novo, é levar isso ao conhecimento das pessoas dessa importância e dos benefícios que traz. 7h42. E agora a repórter Edrisa Borges traz outros destaques pra gente. É com você, Edrisa. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Olha só, o plenário aprovou ontem, em definitivo, o projeto do governo que reduz de 25% para 12% a alíquota aplicável à cerveja que tenha pelo menos 16% de fécula de mandioca em sua composição. Mas vale lembrar, Patrícia, que essa cerveja tem que ter sido fabricada aqui no estado de Goiás. O objetivo da proposta é estimular toda a cadeia produtiva da mandioca no estado, movimentando indiretamente o setor do agronegócio, logística, embalagens, maquinários, publicidade e por aí vai. O projeto Cerveja Regional deve atender pelo menos 73 pequenos produtores rurais aqui do estado de Goiás. E agora aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas da manhã, a Escola do Legislativo vai realizar uma palestra sobre o estudo de inglês como agente de transformação social. Serão abordadas estratégias de aprendizagem na língua, o inglês como ferramenta de comunicação e experiências do acesso à língua. Então vale a pena participar desta importante palestra. Hoje a gente sabe que o inglês faz parte de muitas coisas na nossa vida no dia a dia. Não é só para viajar aí para fora não, viu? A palestra vai começar às 10 horas da manhã e finalizar às 11 horas. Vai ser transmitida por meio do Instagram, o Instagram da Alego, @AssembleiaGo. Também às 14 horas, Patrícia, a gente está um vento aqui, graças a Deus, um frescor, um ventinho bem gostoso, mas para a gente que está ao vivo às vezes atrapalha. Patrícia, olha só, vai ter reunião da Comissão de Tributação a partir das 2 horas da tarde e também sessão ordinária de forma híbrida, que é aquela que os deputados podem comparecer à Assembleia Legislativa e também podem participar das suas casas. É com você. Obrigada, Edrisa, pelas informações. Eu vou te falar uma coisa, eu tô com um pouquinho de inveja de você, viu? Nesse ar puro aí, nesse ventinho, que coisa boa, né? O clima hoje tá mais ameno. Agora, a seguir, as rodovias e o movimento no último final de semana marcado por novas medidas de reforço, de fiscalização e força-tarefa. E ainda as eleições 2020. Confira em instantes. Fique com imagens da Avenida T4, com a T63, agora 7h44, e o trânsito está começando a ficar daquele jeito, movimentado. Vamos manter tranquilidade, gente? Vamos então para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Sete horas e 47 minutos. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Nas eleições 2020, marcadas para o próximo mês de novembro, nossas equipes da TV Alego têm feito várias reportagens para explicar para você que nos assiste a movimentação eleitoral e alguns temas que envolvem a eleição municipal desse ano. E o nosso assunto de hoje é o quociente eleitoral. Você sabe o que é? Acompanhe as explicações na reportagem de Gabriela Gouveia. De acordo com o TSE, 22.929 candidatos disputam 2.475 vagas nas câmaras municipais de todo o estado durante as eleições deste ano. E para ser eleito, o candidato depende dos votos que ele e também que o partido vão receber. Funciona assim.
Primeiro, é feito o cálculo do quociente eleitoral. O número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara indica o mínimo de votos necessários para que o partido tenha direito à vaga no Legislativo Municipal. Vamos supor que tivemos lá 100 mil votos para todos os vereadores de todos os partidos. 100 mil votos. Pois bem, pega-se o número 100 mil e divide-se pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas no Parlamento, a Câmara de Vereadores, no caso de 2020. Pois bem, então vamos supor, para ficar fácil também e bem didático, 100 mil votos válidos estão disputando 10 cadeiras na Câmara Municipal de determinada localidade. Pois bem, então nós temos com essa operação o número 10 mil. 10 mil é nada mais, nada menos do que o quociente eleitoral. É o chamado número mágico. É o número que tem o partido político, e agora não temos mais coligações proporcionais, as eleições proporcionais, é bom que se diga. Então, é o número que deve o partido político alcançar, né, para que ele consiga fazer uma vaga, uma cadeira no parlamento, no caso, na Câmara dos Vereadores. Com o quociente eleitoral em mãos, é hora de saber a quantas vagas na Câmara cada partido terá direito. É aí que vem o quociente partidário. Pega-se lá, por exemplo, um partido que obteve 23 mil votos, nesse exemplo que eu estou dando aqui. 23 mil votos significa o quê? Que é esses 23 mil votos dividido pelos 10 mil, que é o quociente eleitoral. Né? Então, ele atingiu duas cadeiras, ele obteve duas cadeiras, né? Porque ele fez 10 mil votos, obteve uma cadeira. Não, mas ele fez 20 mil votos, então ele obteve duas cadeiras, né? Então, essa é a conta. Esse é o quociente partidário, que nada mais é o número, né, de cadeiras que conquistou o partido. As vagas às quais os partidos têm direito são ocupadas, aí sim, pelos mais votados. No entanto, com um destaque: o candidato deve ter votos equivalentes a, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para ficar com a vaga. O partido fez 33 mil votos, vamos supor. Então ele conquistou 3 cadeiras, né? Pois bem, quem vai ser eleito? Pega-se o primeiro. Primeiro, quantos votos teve? Vamos supor que ele teve 5 mil e poucos votos. Está eleito, ok. O segundo mais votado, né, para ficar com a segunda cadeira. Quantos votos ele teve? Ele teve 2.100. Ok, ele está eleito. E o terceiro mais votado, quanto ele teve? 800 votos. Ele não atingiu 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral é 10 mil, certo? Então, ele teria que ter atingido ao menos 1.000 votos para conquistar aquela cadeira, mesmo estando dentro do número de vagas conquistadas pelo partido. Pela primeira vez, as eleições proporcionais não têm coligações, ou seja, os vereadores só podem concorrer em chapa única formada dentro do próprio partido, sem alianças com outros partidos. Se por um lado isso diminui o quociente partidário, já que os votos das coligações não entram na conta, há ainda uma outra mudança que pode favorecer especialmente os partidos menores. É o cálculo das sobras das vagas. Aí vai todos os votos dos vereadores desse partido e os atribuídos a essa legenda, todos os votos atribuídos aos vereadores desse partido e a essa legenda, e assim vai. Agora, cada partido lutando ali, vamos dizer assim, dentro do partido chapa pura, aumenta também a possibilidade de se fazer ao menos um daquele partido, né? Então, assim, essa é a diferença. As modificações que foram feitas, elas deram, sim, uma lapidada no sistema proporcional e o tornou bastante justo. E começou nesta terça-feira a sabatina coordenada pela TBC, com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Confira na reportagem de Cássio Neves. A TV Brasil Central vai entrevistar todos os candidatos a prefeito de Goiânia e Aparecida. A sabatina começou nesta terça-feira com o candidato a prefeito de Goiânia, Samuel Almeida. Olha, a entrevista é muito importante, tanto da TV quanto das redes sociais, a participação ao levar o conhecimento para o eleitor. É importante que alguém que está disputando, né, uma função tão importante que é a de ser prefeito de Goiânia, ele
consiga passar as suas propostas. No TBC1, os candidatos à Prefeitura de Goiânia vão ser entrevistados até o dia 11 de novembro. Já no TBC2, a série de entrevistas começa com os candidatos à Prefeitura de Aparecida, nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, e vai até o dia 10 de novembro. Cada entrevistado terá 15 minutos em cada edição dos nossos telejornais, sem intervalo comercial. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. A TV Brasil Central também vai realizar os debates com os candidatos de Goiânia, do dia 20 a 23 de outubro. O debate com os candidatos de Aparecida será no dia 27. A TBC tem parceria com a TV Alego, as rádios Brasil Central AM e RBC FM. 7h53. Agora a gente vai falar sobre o balanço do último final de semana. As medidas tomadas para evitar aglomerações não barraram as filas e pessoas concentradas em cidades turísticas goianas, infelizmente. E para falar sobre as ações de reforço nas rodovias e as operações realizadas, a repórter Edrisa Borges está agora com o inspetor, que é agente da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Edrisa, é com você. Olha só, Patrícia, eu ia iniciar essa participação aqui te trazendo e para o telespectador uma excelente notícia, mas infelizmente, olha, a excelente notícia seria a qual? De que não houve nenhum acidente com vítimas fatais nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Mas infelizmente a gente acabou de saber que na noite de ontem houve sim um acidente com 2 vítimas fatais. Eu vou conversar agora com o inspetor Jander, ele que vai nos explicar, inspetor, como que foi esse acidente. Bom dia para você. Bom dia. Esse acidente foi na cidade de Rio Verde, no perímetro urbano, que é um trecho duplicado, e as causas ainda vão ser investigadas, mas tudo indica que foi uma falta de atenção, provavelmente, de algumas partes envolvidas no acidente, um veículo que capotou, e aí um dos ocupantes veio a óbito no momento. O condutor foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos já no atendimento no hospital. Agora, com relação ao balanço nesse último feriadão, o que o senhor traz de dados aí para nós com relação às infrações, abordagens? Então, nós tivemos um feriadão muito parecido com o último, que foi do 7 de setembro. Né? Todos eles tiveram um feriado na segunda-feira, então esses 3 dias. Nesse agora, como você disse no começo, nós não registramos nenhum óbito nas rodovias. Por outro lado, nós tivemos um número de infrações que ainda nos preocupa bastante. Por exemplo, o cinto de segurança. Nesse caso do acidente de ontem, vai ser investigado. Mas normalmente, quando as pessoas estão sem o cinto de segurança dentro do carro, qualquer choque, um capotamento ou mesmo uma frenagem mais forte, aquela pessoa fica totalmente vulnerável e ela pode se machucar bastante, muito, e também vir a óbito. Então esse é a grande preocupação nossa, de fazer com que as pessoas entendam a importância delas serem agentes ativas no trânsito, delas fazerem a parte delas para que elas vão e voltem e façam suas viagens de forma mais segura. Excesso de velocidade a gente sempre vê, e com relação também à embriaguez no volante, como que foram esses dados? Então, todas as infrações são extremamente combatidas pela PRF, né? A gente faz todo tipo de fiscalização, não só de velocidade, de número de ocupantes nos veículos, da parte de embriaguez. Para você ter uma ideia, embriaguez foram nos 3 dias 35 motoristas autuados por estarem dirigindo embriagados, e olha que a gente faz muita campanha, muita divulgação. E desses 35, 3 foram detidos e encaminhados à Polícia Judiciária para serem processados, porque estavam com um índice acima do limite permitido para crime de trânsito. Então, a partir daquele momento que ele é um criminoso, ele vai responder na justiça, a multa é muito mais cara, as condições são piores. Então, assim, é a questão de reflexão antes de dirigir, como está a minha situação, porque senão pode acontecer uma fiscalização e pior, às vezes um acidente. Muitas vezes eles dão sorte se for só abordado pela PRF e ter a multa. Mas e quando é um acidente em que há uma avaria maior no veículo, nas pessoas que estão no veículo ou fora do veículo? Tem multa, tem campanha, as pessoas não se conscientizam. O que o senhor acredita que precisa fazer para que essas pessoas se conscientizem? Poxa, ela quer beber, tá, se ela vai sozinha no carro, claro que ela tem responsabilidade com a vida dela também, da outra pessoa. Mas aí coloca toda a família, coloca amigos, e mesmo assim a pessoa bebe e pega o volante. É uma arma. O
que poderia ser feito para conscientizar, além das campanhas? Tem que aumentar a multa? Qual que é a sua opinião? E todos nós conhecemos alguém que de alguma forma já se envolveu num acidente de trânsito, às vezes até nós mesmos, né? Com um motorista embriagado, por exemplo, é muito comum a gente perceber essa situação. Todos nós temos uma família, temos um grupo de amigos e a gente nunca sai de casa para se machucar, para ter algum problema. Então, se você quer beber, sem problemas, a gente sabe que todo mundo faz uma festinha, um churrasco, é uma confraternização, mas dirigir, como você disse, é um ato muito sério. O veículo é um veículo, ele se torna uma arma, ele poderá se tornar uma arma. Então o que está faltando é consciência, é diminuir essa ansiedade para correr muito, para andar muito rápido, para chegar primeiro do que o outro. Esses detalhes todos fazem com que a gente tenha ainda um trânsito em que todos nós, ao entrarmos nele, a gente fica um pouco assustado. Então é importante que a gente reduza um pouquinho essa ansiedade, observe mais a sinalização, perceba mais a nossa situação do nosso veículo, para que a gente tenha então viagens mais seguras. Inspetor, eu queria saber o seguinte, nós estamos vivendo aí esse período de pandemia, tem como fazer, não vou dizer um comparativo de forma precisa, óbvio que não, mas os números diminuíram em relação a esse período no ano passado, porque a gente pensa, é pandemia, as rodovias vão estar mais vazias. É o que tem acontecido ou não? Logo no início, que foi estabelecida a pandemia, que chegou a notícia para nós todos no Brasil, dos fechamentos e tudo mais, realmente houve uma redução muito drástica. Cerca de 90% do volume de veículos nas estradas reduziu. E isso foi aumentando gradativamente à medida que foi se abrindo, dando abertura para outras situações, principalmente de agosto para cá. A gente percebe que a movimentação quase que volta ao ritmo que era antes da pandemia. Então, tudo isso favorece com que, no começo, como estava tudo muito fechado, reduziu muito o número de acidentes. Agora, nesse momento, as situações já começam a se normalizar, não é um normal que a gente gostaria que fosse, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. E a polícia, da mesma forma, ela vai se adaptando a esse momento. Então, continuamos tendo o nosso trabalho de fiscalização e a gente espera, Gleice, que os usuários, ao entrarem na rodovia, realmente tenham essa consciência de fazer a parte deles, porque o Estado faz a parte dele fazendo a pavimentação, sinalizando, fiscalizando, mas, por outro lado, o cidadão também tem que fazer a parte dele dirigindo de forma correta. É isso, o Estado faz a parte dele, a sociedade também tem que fazer. Só para a gente finalizar, quais seriam as dicas principais na hora de pegar a estrada? A primeira coisa é ver se você está em condições de dirigir. Eu estou descansado, eu tenho habilitação, está em dia, estou nas minhas plenas capacidades, motoras, psíquicas, e aí você vai ver o seu carro. Qual veículo que eu vou dirigir? Tem todos os itens obrigatórios ali, principalmente cinto de segurança, como é que está o pneu? Nós vamos começar a chuva agora. Então, como é que está a situação de pneu, de freio, suspensão, limpador de para-brisa, pneu de estepe? Então, são muitos detalhes para que a gente tenha, sim, uma boa viagem. E pegando a rodovia, tendo algum problema, quiser fazer alguma denúncia, ligar o 191 ou parar nos postos da polícia, que a gente está à disposição de todos vocês. Tá certo. Muito obrigada, Jander, pela sua participação aqui conosco. E olha só, tem que estar com tudo em dia, inclusive o documento do veículo, viu? Volto com você, Patrícia. Obrigada, Edrisa. E o Banco de Sangue do Estado de Goiás está precisando de doações. Com o feriado que passou, os estoques ficaram ainda mais baixos. A Emanuela completou 17 anos e, para comemorar o aniversário, pediu ao pai que a trouxesse para doar sangue. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 17 anos. Sou filha de farmacêutica e, assim, sei a importância, de doar sangue e decidi vir doar sangue hoje para comemorar meu aniversário. Para ser doador de sangue é preciso ter de 16 a 59 anos, pesar mais de 60 quilos, ter dormido bem na noite anterior e estar bem alimentado. Antes de vir doar, avaliar seu estado de saúde, se ele está em boas condições, avaliar se ele teve contato com alguém que teve a doença ou que possivelmente teria a doença, estava com algum sintoma gripal. Então, se ele tiver, ele tem que aguardar 14 dias. Pessoa que está agora na campanha da vacinação, que deseja se vacinar ou atende os requisitos para vacinação, doe sangue antes, porque se tomar a vacina precisa aguardar 30 dias para fazer a doação de sangue.
precisa estar de máscara durante todo o atendimento, né? Mesmo durante a pandemia, as coletas de sangue não pararam, mas o estoque que já era baixo antes, agora ficou ainda menor. O estoque do Hemocentro está bastante crítico nesse período de pandemia. Então, desde setembro, nós temos observado uma queda de 36% no número de doadores. Em contrapartida, a demanda por sangue nos hospitais tem crescido após a reabertura do comércio. A gente observou que aumentaram o número de cirurgias eletivas que estavam suspensas. Demanda de sangue nos hospitais de urgência e emergência também cresceu bastante e também por transplante. Devido à pandemia, o doador precisa fazer o agendamento antes de vir até o Hemocentro. O atendimento é das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. A pessoa precisa previamente entrar em contato conosco, agendar seu dia e horário de atendimento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. 8h03, a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Fique agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio, próximo aqui a um grande shopping da capital. O movimento tá daquele modelinho, tranquilo. Jornal da Manhã volta já já. Agora 8h06, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Governo anuncia a segunda etapa da campanha contra a febre aftosa. Veja na reportagem. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa começa a ser realizada no dia 1º de novembro. A previsão da Agrodefesa é vacinar 10 milhões de bovinos e bubalinos em todo o estado de Goiás. Há 25 anos, o estado não registra foco de febre aftosa, mas é extremamente importante vacinar o rebanho contra a doença. Os produtores rurais, a partir do dia 31 de outubro, eles já podem adquirir as vacinas nas revendas credenciadas da Agrodefesa para estarem imunizando o seu rebanho bovino e bubalinos contra a febre aftosa. Os produtores terão um período de 1º a 30 de novembro para a aquisição da vacina e a comprovação junto à Agrodefesa até o dia 7 de dezembro. A vacinação é obrigatória para bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Além da vacinação contra a febre aftosa, é obrigatória também a vacina contra a raiva, em 121 municípios, onde o risco da doença ainda é considerado alto. A vacinação contra a febre aftosa, ela faz parte das diretrizes do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa do Ministério da Agricultura e ela é compulsória, ou seja, é obrigatória nos estados e regiões que são considerados zona livre de febre aftosa com vacinação. Os produtores rurais que não vacinarem os animais vão ter que pagar multa. Ele tem até o dia 7 de dezembro para comprovar a vacinação. Caso esse prazo também seja expirado pelo produtor, aí tem uma autuação, uma multa de R$300 por não comprovar para a Agrodefesa a comprovação da vacinação do seu rebanho, conforme está previsto na nossa Lei 13.998. Agora a gente fala sobre queimadas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já registrou mais de 16 mil focos de incêndio em 2020. Aqui em Goiás, 2 onças sobreviventes de queimadas foram acolhidas e tratadas em um instituto localizado no interior de Goiás. Uma equipe da TBC esteve no local. 2 onças pintadas que tiveram as patas queimadas pelo fogo foram resgatadas da região e levadas para o Instituto NEX, que fica na zona rural de Corumbá de Goiás. Uma delas é o Ousado, que chegou na instituição no dia 13 de setembro com queimaduras de 2º grau. Já a Mananci, que chegou na fazenda no dia 21 de agosto, estava mais grave ainda. Possuía queimaduras de 3º grau. As patas estavam na carne viva, com exposição dos ossos. A fêmea foi submetida a um tratamento revolucionário que utiliza células-tronco para ajudar na recuperação do tecido queimado.
A gente instituiu um tratamento com aplicação de células-tronco, né, o que respondeu muito bem. Então o tecido cresceu ao redor das feridas e sobre os ossos que estavam expostos, já está praticamente fechado. As células-tronco aplicadas pelos cientistas englobam partículas inflamatórias decorrentes da lesão e passam a produzir proteínas que atuam na recuperação da ferida. Por causa da gravidade dos ferimentos, a onça está sendo monitorada dia sim, dia não, passa por exames de raio-x e troca de curativos. Por enquanto, as 2 onças resgatadas estão ficando aqui nesse recinto de quarentena do Instituto NECS. Uma delas já teve o tratamento finalizado e logo mais deve ser devolvida ao habitat natural. Já a fêmea, a Manassi, mesmo quando o tratamento for finalizado, ela deve continuar aqui na fazenda. Por causa das queimaduras, ela perdeu algumas falanges e garras. E mesmo que a gente consiga fechar as lesões, cicatrize, ela não consegue mais expor as garras, por exemplo. Então isso impede que ela consiga caçar, consiga se defender em vida livre. A veterinária também explica que na recuperação do felino ousado foi feito outro tipo de tratamento, com o uso de ozônio e laser terapia. Os resultados foram extremamente satisfatórios. A partir do 4º curativo, eu entrei utilizando a laser terapia, que é uma emissão de radiação tanto vermelha quanto infravermelha, não existe dor, não existe produção de calor. E o objetivo da laser terapia é ação anti-inflamatória, analgesia, alívio de dor e estimular a cicatrização. E associando essa terapia com a ozonioterapia, que foi um tratamento oferecido voluntariamente por outra veterinária de Brasília, a gente viu a cicatrização dele ocorrer de forma muito rápida e excelente. Essa é a primeira vez que a ONG recebe animais com queimaduras desta gravidade. A instituição, que existe desde 2001, acolhe felídeos silvestres vítimas de maus-tratos, caçado e tráfico. A fazenda tem 10 hectares e hoje abriga 23 onças. De todos os animais que já foram resgatados, as onças que vieram com queimaduras do Pantanal sensibilizaram a fundadora do Instituto pela gravidade da situação. O caso delas, pela extensão dos ferimentos e tudo, chocou bastante a gente. É de cortar o coração mesmo, viu, gente? O complexo de delegacias especializadas em Goiânia foi visitado pelo governador de Goiás nessa terça-feira. Caiado passou pelas unidades, cumprimentou os policiais e conheceu o complexo, que abriga as delegacias estaduais de repressão a narcóticos, furtos e roubos de veículos, investigação de homicídios, investigações criminais e também a central de flagrantes. Não tem mais crime no estado de Goiás que não tenha hoje uma ação direta com resultado e ao mesmo tempo com esclarecimento de como ou quem provocou aquele crime. Então isto é a verdadeira sensação que o goiano tem hoje de segurança pública. Isso eu devo à nossa Polícia Civil, que muitas vezes trabalha na área de poder buscar informações, montar toda uma estratégia para que possamos chegar aos criminosos. E muitas vezes não tem o realce que deve ser dado a esses homens e mulheres que se dedicam grande parte de suas vidas a poder esclarecer crimes que foram praticados. Mas quando você tem uma polícia civil eficiente, como a do estado de Goiás, você já começa a ter os resultados. Ou seja, a queda em todos os crimes praticados no estado de Goiás. E o governador Ronaldo Caiado ainda ressaltou a importância entre Polícia Civil, Polícia Militar e todas as forças de segurança pública. Olha, que com essa união, quem sai ganhando é o cidadão goiano. Toda a parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, técnico-científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, graças a esse cruzamento, junto com a GAECO, do Ministério Público, junto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, então você vê que a abrangência é maior. Esse é o grande resultado nosso em termos esse combate aí de sucesso à criminalidade. O secretário de Segurança, Rodinei Miranda, falou do trabalho exemplar da Polícia Civil e dos prejuízos que as organizações criminosas estão tendo com um alto número de drogas apreendidas. Se a gente pensar que 60%, 70% dos crimes graves
estão relacionados direto ou indiretamente com as drogas, esse trabalho que está sendo feito de apreensão, de prisão de traficantes, de prisão de lideranças do tráfico, está sendo fundamental. O delegado-geral da Polícia Civil falou da importância da visita do governador à unidade, mostrando que a Polícia Civil é braço forte da segurança pública. Os nossos resultados são os melhores dos últimos anos, então todo mundo empenhado e ficamos aqui muito agradecidos ao governador, honrados com a presença dele, e isso nos motiva a continuarmos trabalhando sempre em prol da sociedade, cada vez com mais técnica e eficácia. Agora 8h15. E em Brasília, o teletrabalho, ou também chamado home office, está na pauta de discussões. Para falar sobre as regulamentações e outros pontos que envolvem esse assunto, o repórter Tiago Mendes entrevistou em nosso estúdio o advogado trabalhista Caio Naves. Confira um trecho dessa entrevista. Doutor Caio Naves, é um prazer recebê-lo para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Olá, Tiago, tudo bem? É um prazer. Bom, mudou muito no governo Michel Temer, algumas mudanças já haviam acontecido na lei trabalhista, mas agora essas mudanças estão mais evidentes, né? Sim, exatamente. Principalmente porque essa nova crise gerada pelo coronavírus, ela demandou essa situação, o uso intensificado do sistema de teletrabalho, né? Bom, essa questão do teletrabalho é uma incógnita, porque tem pessoas que não entregam aquilo que a empresa gostaria, mas tem, por outro lado, também patrões que meia-noite, 1h da manhã, está cobrando o serviço da pessoa. Está em casa mesmo, eu posso cobrar a qualquer hora. Qual é a linha correta dessa nova modalidade de trabalho que está tão amplamente difundida nesse momento, doutor? Pois é, Tiago. Acontece que o artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, ela estabelece que o regime de teletrabalho hoje é um regime que não tem controle de jornada. Então, em tese, não haveria como fazer esse controle. Mas nós sabemos que a tecnologia vai evoluindo e nós já podemos fazer esse tipo de controle. É justamente esses os objetivos do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles têm 2 projetos de lei agora, que vão à votação, que estabelecem justamente isso, que o regime de teletrabalho terá controle de jornada sim. Então, a partir de agora, o tempo combinado vai ter que ser obedecido. Isso, pelo menos teoricamente, é bom para o empregado, porque tem um limite, e é bom para o patrão também ter um mínimo de entrega de tempo, né? Perfeito. E principalmente para que, no que se refere à segurança e o controle da jornada, para evitar doenças ocupacionais, como a síndrome de burnout, que está acontecendo bastante agora, que é o esgotamento pelo aquele trabalho desregulado e excessivo. Doutor, eu vi casos de patrões que queriam instalar câmeras nos quartos onde os funcionários estavam trabalhando, em casa, para poder monitorar esse rendimento de trabalho. Isso é legal ou é um exagero? Não, esse realmente é o exagero. Lá na Constituição, a gente tem que a casa é o asilo inviolável. Então, situações como essa não são permitidas, não. Inclusive, nós temos em relação à fiscalização do trabalho, os auditores fiscais do trabalho ficam até com o serviço um pouco dificultado, porque eles não têm a livre fiscalização que eles teriam no ambiente empresarial, que eles podem simplesmente chegar e pedir os livros. É claro que a pessoa está trabalhando em casa, ela fica lá na casa dela com o computador ligado o dia todo, é um consumo de energia a mais. Nesse calorão que está fazendo aqui em Goiás, é impossível também ficar sem que tenha ali, no mínimo, um ventilador. O ideal é que seja um ar-condicionado funcionando o dia todo na casa, que também gera um ônus a mais. Esse ônus, ele é obrigação de quem, doutor? Pois é. Atualmente, da forma que nós temos a CLT, esse título do teletrabalho foi inserido com a reforma, lá em 2017. Inseriu o artigo 74A até o 74E. Nesse bojo de artigos, ele estabelece o seguinte: esses gastos com equipamentos telemáticos, internet, eles serão combinados entre empregado e empregador. Mas nós sabemos que o empregador é a parte que comanda, que direciona e dirige a prestação do serviço.
Hoje, a regra que a gente utiliza para solucionar essa questão é o que a gente chama de princípio da alteridade. Os empregadores, eles têm que arcar com o risco da empresa, o risco empresarial. Se eu tenho que comprar uma cadeira ergonômica para o meu empregado trabalhar na empresa, por certo que em casa também teria. Só que essa solução é principiológica, ela não é a solução legal. Nesses dois projetos de lei que serão votados agora, lá tem expressamente que o empregador arcará com esses custos. Bom, antes a pessoa trabalhava lá na empresa e tinha, suponhamos, um vale alimentação. Agora não, ela está almoçando ali em casa mesmo. Dá 11 horas, ela vai lá, prepara a própria comida, almoça em casa e volta para o quartinho de trabalho. Esse vale alimentação que era pego antes, ele continua sendo entregue pela empresa agora ou cancelou? Bom, o vale alimentação, na verdade, é uma benesse ali do empregado. Então, na medida que ele não precisará mais fazer isso, eventualmente na empresa, por questão de facilidade, o empregador pode suprimir, mas é igual eu falei, ele pode continuar pagando também. É uma faculdade do empregador. Então, o bom senso e o bom diálogo entre as partes talvez seja o melhor caminho, então. Com certeza. Da mesma forma que acontece, só a título de ilustração, com o trabalho noturno. O empregado que recebe trabalho noturno, se ele deixar de adentrar no período da noite, que é a partir das 10 horas, ele deixa de receber o adicional noturno. Fica mais ou menos nessa seara de faculdade. Esse assunto rende, viu? Polêmico. A entrevista completa você acompanha em nossa programação. E a gente vai para um intervalo e volta daqui a pouco. Fica agora com imagens da Rua 9, no setor Marista. O trânsito ali está naquele modelo, tranquilidade. Vamos agora para um rápido intervalo. Oito horas e 25 minutos, o Jornal da Manhã está de volta. A questão econômica também tem pesado neste período que estamos passando. E com isso, milhões de brasileiros já esperam a chegada do 13º para aliviar o sufoco nas finanças. O fim do ano já está próximo e com ele vem o tão desejado 13º salário. Mas o que será que os goianos estão pretendendo fazer com esse salário extra? Eu tô pensando em deixar meu 13º guardado, porque eu tô pensando em comprar algum automóvel para mim. Pagar dívidas. Muita dívida para pagar. Comprei uma casa agora para pagar a parcela, né? E dar uma estabilizada, porque todo mundo ficou apertado, tô trabalhando tem pouco tempo. Aí pegar para dar uma estabilizada nas dívidas mesmo. Eu vou aproveitar esse dinheirinho e vou quitar todas as minhas contas. Minhas contas estão em dias, aí para mim compensa mais estar investindo agora. Sem dúvidas, a crise causada pelo novo coronavírus mudou os planos de muita gente. Quem tem direito ao 13º salário deve receber a primeira parcela do benefício até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. De acordo com esse educador financeiro, quem tem contas para pagar, o recomendado é que se utilize desse salário para regularizar as pendências. É um bom momento de renegociar dívida com o credor. O credor é aquela parte que sempre ele quer receber. Às vezes ele abre até mão de atualização de valor, de juro, de multa, mas ele quer receber pelo menos o capital que ele emprestou, o capital que ele investiu naquele bem que a pessoa comprou e não está conseguindo pagar. Então, se você tem o recurso na mão e você sabe negociar bem com o seu credor, é possível que você ainda faça um bom negócio pagando essa dívida, sem muitos juros, sem muitos acessórios financeiros e fica tranquilo, consegue dormir tranquilo. Outra dica é usar o dinheiro com sabedoria e, se possível, poupar. Se você não tem dívidas e não tem ainda uma reserva financeira, faça essa reserva. Procure começar, mesmo que com uma parte desse recurso, comece a depositar em algum tipo de investimento. Se você não tem dívidas e tem já a sua reserva financeira feita, e que o ideal seria o equivalente a mais ou menos 6 meses das suas despesas de casa, aí você já pode começar a pensar num investimento que possa te trazer rendimentos, juros mensais, esse tipo de coisa.
Agora, 8 horas e 27 minutos, de volta com Edrisa Borges, ela que traz as últimas notícias do Jornal da Manhã. Edrisa. Bom, Patrícia, eu vou finalizar as últimas notícias aqui, que as inscrições da CNH Social se encerram agora neste domingo, então muita atenção se você, telespectador, quer fazer então essa inscrição ou conhece alguém que precisa neste momento. O programa oferece mais de 4.000 vagas para tirar essa habilitação de graça. Os interessados devem acessar o site do Detran. Além de preencher todos os requisitos no edital, este candidato também tem que estar inscrito no CAD Único e o CAD Único tem que estar ativo. Segundo o Detran, já são quase 37.000 inscrições, então está bem concorrido, corre lá para que você não fique de fora e torça bastante. Olha, Patrícia, já são 9 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas aqui em Goiânia. São um total de 229 casos confirmados. Em todo o estado, nas últimas 24 horas, são 15 mortes e já tem um total de 5.211 óbitos. Então, a gente precisa ainda manter os protocolos de segurança para que esses números não aumentem e sim continue caindo. Olha, daqui a pouquinho, Paty, eu vou estar na região da 44 preparando uma matéria sobre o retorno das caravanas ali na região da 44. Vou entrevistar o presidente da Associação Empresarial da região, Cristiano Câmara, que vai trazer todas as informações sobre a expectativa, essa volta. Então, amanhã, a matéria completa para vocês. Patrícia. Obrigada, Edrisa, pelas informações. E, gente, vamos manter cuidado, cautela. Não é momento ainda de abusar não, viu? E o Jornal da Manhã vai ficando por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando que amanhã temos um novo encontro. Aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Fique agora com imagens da Avenida 85, no setor Marista, 8h29, e o trânsito está começando a ficar daquele jeito, bem movimentado. Vamos manter a tranquilidade. A gente fica por aqui.